Você já se perguntou se é possível criar e lançar um jogo brasileiro independente com pouca equipe? Hoje a gente vai conversar com a Michele Santos, a criadora do jogo Neve, e responder essa pergunta de que sim, é possível criar um jogo independente aqui no Brasil, mas não é muito fácil. No meu último vídeo eu falei sobre Neve, expliquei do que se tratava a narrativa, joguei o jogo junto com vocês, peguei um final assim muito triste, descobri que dava pra eu pegar um final muito melhor. Fiquei curiosa, né, com as outras 5 possibilidades de finais que eu poderia ter pego. E falei pra vocês também que depois eu voltava aqui pra mostrar a minha entrevista com a Michele, porque eu tive a oportunidade de conversar com ela. E assim, gente, o vídeo de hoje tá um pouquinho diferente, né, porque ele é uma entrevista. E é a primeira vez na vida que eu entrevistei alguém. Foi uma conversa super legal, eu me diverti bastante, adorei saber mais sobre a vida da Michele, sobre curiosidades do jogo também. É mais de bate-papo, que eu acho que pode ser legal vocês escutarem como podcast, assim. E semana que vem voltamos à normalidade com um vídeo de creepypasta. Por enquanto, aproveitem aí essa conversa super legal. Oi, pessoal, a gente tá aqui com a Michele Santos, criadora do jogo Neve. E vamos fazer uma entrevista com ela. Tô muito animada. Primeira vez que eu entrevisto alguém. Então, assim, espero que dê tudo certo. E que honra ter você aqui também, a primeira convidada pra eu conversar. Um jogo que, enfim, me apaixonei. Quero primeiro te parabenizar, né, pelo jogo, porque ficou incrível. E por tudo que eu pesquisei, eu vi que você fez grande parte do trabalho aí, sozinha, com o apoio da sua equipe, mas bastante coisa sozinha, né? E queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho pra mim da sua trajetória, se é o seu primeiro jogo que você tá desenvolvendo, da onde que você veio. Primeiro, eu tenho que falar que a honra é toda minha, assim, de primeiro estar aqui, né, no seu canal. Segundo, ser a primeira entrevistada. Nossa, eu tô sentindo até uma pressão agora. Imagina! Eu agradeço o convite. Ai, E ter obrigada. gostado do projeto, eu achei incrível demais. Ai, que ótimo. Nossa, não, eu gostei muito. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar também. Sou Michele Santos, né? Eu sou desenvolvedora aqui de Goiás. Eu sou formada em design gráfico. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a desenvolver jogos com um grupo que eu conheci no Facebook. Um time que eu conheci no Facebook, numa postagem, assim, a Carol Atequita, que também é influencer aqui no YouTube, e ela falou, fez um post no Facebook, quem quer fazer jogos? Aí eu falei, eu. Aí apareceu o João e o Gustavo, e a gente foi, se reuniu na cafeteria e pronto, assim, saiu de lá já fazendo um jogo, muito Nossa. determinados, o que não é muito fácil acontecer, né? Assim, pessoas... Nunca! Nossa, quantas vezes eu já não combinei com pessoas, vamos fazer um filme, ou vamos fazer alguma coisa e nunca vai pra frente. Vamos gravar um vídeo, vamos fazer qualquer coisa e só fica no vamos marcar. Dessa vez não ficou, assim. E eu já tinha tido esse tipo de experiência de grupos que não levavam pra frente, né, projetos. E tem essa coisa muito, assim, que uma vez tem um amigo meu que é artista, que eu acho ele incrível, assim, e ele fala que, o Emerson Rodrigues, ele fala, né, o que diferencia as pessoas, assim, a gente das outras pessoas é que a gente tá tentando, porque a maioria das pessoas desistem, né? Aham, é Então, assim, verdade. se você tem o seu canal, se você tem esse trabalho que você tem, é porque você é uma das poucas pessoas que não desistiu, né? E o Uhum. poder de não desistir é muito importante, assim. E aí a gente se encontrou, essas 3 pessoas muito motivadas, 4, né, contando comigo. E a gente fundou a Fanbytes e durante um tempo foi desenvolvendo jogos, a gente ganhou prêmios e desenvolveu um jogo hiper casual, o mobile. Na época, o mobile era um pouco mais fácil de entrar. E foi, Que enfim, quando isso? foi de 2013 a 2019, 18. Assim, a gente tocou a Fanbytes. E a gente ganhava muitos prêmios, assim, porque o Sebrae tinha uns concursos e aí ganhava uns cheques gigantes. E aí era bem legal, né? Assim, pra motivar Cheque a mesmo? gente. Tipo de Sim, premiação? era engraçado ficar segurando cheque gigante, né? Então, Hoje em dia. nossa, você deve se sentir assim, super pequenininha. Hoje em dia, será que essa geração sabe o que é um cheque, né? Eu lembro da minha mãe, eu indo no banco com ela e tendo que assinar os 2 tracinhos. Eu até hoje não sei pra que serve. Porque quando eu comecei a ter o meu dinheiro, já não usava mais cheque. Eu acho que essa geração nova nem sabe o que é cheque. Eu recebi um cheque na vida, sem ser um cheque gigante. Eu recebi um cheque na vida, assim, e eu entrei em pânico, porque eu não sabia o que fazer. O Ainda que bem que você acabou. faz? Eu nem vou em banco mais. Pois é. E aí a gente foi desenvolvendo jogos, fez alguns trabalhos também de prestação de serviço, até que a gente começou um projeto grande com o recurso do Itaú Rumos. Só que aí, ali em 2018, foi 2018, o Gustavo, que era uma dessas 4 pessoas, né, um amigo nosso, sócio,
E também o grande idealizador da fanbase, porque ele que tinha inventado esse nome e tudo mais. E aí ele ficou doente, enfim, descobriu um câncer. E a gente acabou perdendo ele em 2019 e foi um grande baque, assim, para todos nós. A gente ficou muito sem rumo, porque ele era o coração de tudo, ele era o nosso grande amigo e ele motivava muita gente, tinha o espírito mesmo do grupo. E aí a gente acabou diluindo, assim, o nosso grupo, ainda como amigos, mas aí a Carol foi trabalhar na Riot, daqui de Goiânia, virou tech influencer, enfim. O João foi para República Tcheca trabalhar no Beat Saber, eu esqueci o nome. Aham. E aí ele tá lá ainda, trabalhando lá. E eu fiquei aqui e eu fiquei meio assim em dúvida se eu queria continuar a fazer jogos, porque era um sentimento muito. O projeto que a gente acabou não terminando do jeito que a gente queria. Junto com o luto também de perder um grande amigo, e o luto também de perder a empresa, assim, mas foi bem tranquila essa dissolução da gente, mas eu fiquei um pouco sem rumo, assim, porque misturava muito esse sentimento de luto mesmo. E aí eu ficava, não sei. E ao mesmo tempo eu tava fazendo um jogo junto com o Lip Treza, Wishes Luck, que é um jogo também de aventura, narrativa. E aí aconteceu que. Eu vou contar uma história longa. Não, mas eu tô aqui E pra se te é muito ouvir. longo, você corta. Eu tô aqui pra te Mas ouvir. eu acho que é legal se as pessoas verem que é um caminho Ah, mas sinuoso, né? sempre é, né? Isso que o pessoal acho que tem curiosidade de saber a origem de tudo, né? Eu conto essa história toda porque ela justifica porque que eu cheguei no Neve, né? Porque eu tava nesse sentimento ruim, assim, era um sentimento muito pesado. E aí começou a pandemia e surgiu um edital, alguns editais de cultura, né? O edital da Lei Aldir Blanc, que era um edital emergencial, para custear projetos dos artistas que estavam, né, impactados com a pandemia, né? E aí meu marido, o Watson, que é meu sócio também, e também é dos roteiristas do jogo. Ele que passou aqui atrás? É, ele Ah, tá tá, legal. ele foi e viu esse edital e falou: Ah, Michelle, por que você não tenta entrar nessa linha de arte feminina que pode qualquer coisa? Porque é muito difícil editais ligados propriamente ditos a games. Naquela época era mais difícil, hoje em dia a gente tem um marco regulatório que facilitou algumas coisas. E aí eu falei, não sei se eu quero continuar fazendo jogo. Aí ele falou, não, tenta lá. E aí eu fui e olhei para essa ideia que estava dentro da gaveta, que eu pensava assim, tipo, eu queria fazer uma ideia em que uma pessoa, enfim, o jogador estivesse na função de uma pessoa que tivesse que lidar com um grupo de forma a gerenciar esse grupo de uma forma limitada apenas com esse diálogo, com essa gestão muito psicológica e de relação. De tomar E aí, decisões difíceis, né? Só na conversa, porque você não sai da cápsula ali, né? e é confiar também na visão e naquilo que as pessoas te retornam, né? Uhum. Uhum. E por enquanto a ideia era só assim, né? E a questão do tempo. Era o tempo para administrar, para você ter que lidar com a escolha de dar mais atenção para um e dar mais atenção para outro. E isso você tava nessa ideia, mas ainda não tinha pensado no espaço e tudo mais. Inicialmente eu tinha pensado numa base científica, parecido com o Enigma de Outro Mundo, alguma coisa assim. Mas acabou que eu comecei a pegar inspirações, Alien, que eu sou muito fã, pensei nessa ideia da infecção, né? Ideia de infecção, de lockdown, que também veio da inspiração da nossa própria situação, né? Da Durante a pandemia, né? pandemia. E ali eu comecei o desenvolvimento, em 2022. Nesses primeiros momentos, eu conversava muito com o Watson me ajudou a fundamentar essas ideias, assim, basilares do roteiro. E essa coisa dos entregadores também era uma coisa que estava muito pegando, assim, enquanto tema naquele momento, de como as pessoas estavam expostas, e essa questão das distâncias e tudo mais, e também isso ressoa muito com a minha vivência aqui, porque eu sou uma pessoa de periferia e eu tinha que deslocar para trabalhar, não durante a pandemia, e a pandemia já era um outro contexto, mas antes, assim, quando eu morava na periferia, eu demorava, sei lá, 2 horas para chegar em qualquer lugar. E isso impacta muito até na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas famílias. Tinha uma entrevista com o Ridley Scott, dele falando que um dos temas importantes, assim, do Alien era trazer esses caminhoneiros, né? Era a questão mais daquele trabalho precarizado. E aí eu fui por essa via de trazer esse tema de trabalho precarizado, mas com essa roupagem de sci-fi, que eu acho que a grande forte do terror do sci-fi é essa capacidade de
trazer abordagens diferentes sobre os nossos medos, nossas vivências, nossos problemas. Às vezes questionar e não solucionar, né? Eu acho que a arte não vai solucionar nada, a gente não tem que solucionar. A gente tem que Sim. apontar dedos, né? Olha, tá acontecendo isso Exato. aqui. Tanto é que a história não é sobre pessoas lutando contra um sistema, né? As pessoas vivendo naquele sistema. As mulheres vivendo naquele sistema ali que é opressor para elas. Mas E a aí inserção da inteligência artificial também, que é mais um personagem que vem opressor no sentido de que ele prioriza a burocracia e a empresa, as cargas. Em primeiro lugar, a empresa. E mesmo a protagonista como capitã, ela tem que priorizar, tecnicamente, a empresa, mas tem as questões humanas que acabam influenciando ela. Já o computador, ele não tem margem para interpretação, né? Então tem essa dificuldade aí com ela também. Você falou de tempo, de deslocamento e tudo mais. Isso também veio como algo para oprimir mesmo ela, enfim, para dificultar tudo. é uma coisa tangível, né? Até os próprios entregadores hoje em dia têm essa questão de uma insensibilidade em relação ao que eles são enquanto, né, pessoas e o objetivo deles enquanto entregadores, né? A prioridade é a carga, a prioridade é o tempo que eles têm que entregar certinho. E tem essa imagem também que eu acho interessante de caminhoneiras, né? Elas são caminhoneiras espaciais. E caminhoneiras, elas, na vida real, né? Elas não têm muito famílias que esperam, né? Os caminhoneiros, as famílias esperam, eles só têm outras famílias em outros lugares, né? Quem vai abraçar uma caminhoneira que não fica no lar, né? Essa posição que é relegada às mulheres e tal. E uma coisa que eu falo também que me inspira muito durante o desenvolvimento é a minha própria mãe, assim, que ela trabalha numa cozinha de restaurante, que é um lugar muito precário, assim. As cozinhas de restaurante são muito pesadas, tanto é que vive tendo rotatividade lá das funcionárias, onde ela trabalha, porque é muito pesado. E até a própria história da Ilas, em certa medida, é uma história que minha mãe me contou ali dentro da cozinha. Então, o grande problema da Ilas ali é um problema que é perceptível em algumas situações que eu não posso falar dos spoilers, esconder coisas, enfim, para manter o emprego. A gente inicialmente não entende muito bem, né? Ela só parece uma menina medrosa que não quer fazer nada. Eu fiquei um pouquinho irritada com ela porque ali no momento jogando, você quer alguém que resolva, que nem a Atalanta, sabe? Alguém ponta firme, assim, dura, que vai resolver. Mas então, depois quando você conhece a Ilas, você se sensibiliza com a história dela, entende porque ela fez as coisas. E aí, claro que lá você vai ter a escolha de julgar as atitudes que ela faz em segredo ou apoiar ela e comprar o segredo dela. Eu comecei irritada com ela, terminei amando ela e me sensibilizando muito com a história dela. Entendi tudo que ela fez, assim, apoio a diva, ela fez o que ela tem que fazer, entendeu? E eu aposto que todas elas têm uma má conduta em relação ao trabalho, que é igual ao da Ila, só que assim, aconteceu que cada um teve um impacto diferente. Todas mentem, né? Em alguma medida. Sim. Todas. Inclusive, isso foi uma grande dificuldade minha no jogo, porque eu entendo que por um jogo é muito divertido você pensar como jogadora, certo? Então, pensar o que é benéfico pra mim como jogador. Então, mentir talvez vai ser benefício do jogo pra eu me dar melhor. Mas, nossa, eu não consegui. Eu falei a verdade todas as vezes, só me fudi. Assim, foi divertido. E tem essa posição, né? A própria posição de líder, às vezes, requer que você minta, às vezes, né? Então... Para tranquilizar o outro, ela como líder, ela precisou muito avaliar a tripulação que ela tem, até para saber como que ela age com cada uma. Então, uma respondia melhor com verdade, com mandar real. A outra respondia melhor com mentiras para tranquilizar. Só que eu nunca tinha sido colocada numa posição de comando, assim, antes, sabe? De risco também, né? Então, para mim, eu vou falar a verdade sempre, porque elas têm que estar preparadas para tudo. E assim, a minha relação com a Ilas ia de mal a pior, porque falar a verdade pra ela era péssimo, ela ficava muito nervosa. Mas enfim, foi muito divertido de ser colocada nessa posição, até pra você ver como realmente pessoas diferentes têm reações diferentes e isso exige atitudes diferentes suas, né? Como, não só como líder, mas pra tudo, assim, na vida, né? Não sei se você quer continuar contando disso, porque eu tenho perguntas sobre elas também. Eu só vou concluir, assim, esse Tá. processo de desenvolvimento, que aí, naquele momento, a gente fez o que era um jogo completo, na verdade, era um jogo completo, assim, fez em 6 meses. Eu Em tava 6 na meses? arte, sim. Eu tava na Caramba. arte, nessa parte do roteiro e dos diálogos interativos,
O Watson iniciou essa parte do roteiro, de desenvolvimento do universo junto comigo, mas eu que escrevi os diálogos interativos e tal. Vou dar crédito aqui pra todo mundo, né? A trilha foi do Arlan naquele momento, depois o Vinícius chegou. A gente entregou em 6 meses. A gente lançou esse jogo gratuitamente no site, o que era quase que todo o conteúdo pronto, assim. Só que ele era bem menos, né, estruturado e tal. E aí eu submeti pra Gamescom Latam, né, o Big Festival, e aí ele passou pra exposição lá. E aí eu fiquei lá no stand, e aí foi a primeira vez, assim, que eu tive um contato com pessoas jogando o jogo. E aí, no primeiro dia, chegou o pessoal do Jovem Nerd, ou a jornalista, na época, que ela é Helena, e ela jogou o jogo, e aí ela foi e falou, um jogo muito legal, gravou uma reportagem, e ela foi e saiu, e aí, nesse momento, eu fui pro banheiro e comecei a chorar, assim. Eu Ai, que falei, ai, que emoção! foda, que legal, não sei o Que quê. incrível! Reconhecimento, né? Depois de tanto trabalho. E aí, nos outros dias da feira, né? Esse foi no primeiro dia que era fechado pra imprensa. Aí, nos outros dias, as pessoas chegavam, jogavam, e jogavam. E era uma demo de 45 minutos. E as pessoas jogavam 45 minutos e tal. E perguntavam várias coisas. E ficavam muito animadas. E eu fiquei muito emocionada, assim. Aí eu voltei pra casa, super energizada e tudo mais. E aí, de 2023 pra cá, aconteceu muitas coisas, assim. Eu coloquei o jogo em festivais, eu fui fazendo um pouco, assim, ele e tal. Mas nesse período, a gente foi passando outros projetos, em outros editais, e se envolvendo em outros projetos. Então, assim, eu fui desenvolvendo outras coisas, assim, eu não fiquei esse tempo todo desenvolvendo neve. Acho que nos últimos 5 meses, eu fiquei mais, 5 meses agora, eu fiquei mais envolvido no neve mesmo. Ele foi escolhido para o Maze Festival lá em Berlim. Enfim, ele só me trouxe coisas muito legais, assim, eu gosto de falar, tipo, esse jogo me levou para Alemanha, eu tive a oportunidade de ir para Alemanha. Uhum. E é uma coisa assim que eu já estava muito satisfeita com o jogo. E aí agora com o lançamento eu tô ainda mais animada. Eu tô tendo a oportunidade de conversar com você, tem o pessoal fazendo cobertura. Ontem o Cellbit fez uma live, eu fiquei, nossa, meu Deus. Eu ainda nem porque eu tô tão desnorteada, porque eu ainda tinha que conversar com você. Ai, meu Deus, o que tá Dá um acontecendo? nervoso, né? Esse reconhecimento chegando tudo de uma vez. Nossa, não, mas eu tenho certeza que Neve vai longe ainda, é muito bom. Como outra desenvolvedora falou, eu acho que foi a. Mas eu vi alguém falando isso no Twitter que, tipo, quando eu acreditei em mim mesma, só aconteceram coisas legais, né? E também essa questão, né, que a gente tem às vezes de insegurança é muito refletida nessa história que eu contei toda, assim, sobre minha trajetória, que é a gente não ter feedbacks, né? E às vezes a gente, como criador de jogo, são ciclos muito grandes, assim, para desenvolver alguma coisa, né? Então a gente acaba que tem que lidar muito com esse sentimento de não ter uma certeza se aquilo ali tá bom, como aquilo vai ser recebido. Em jogos a gente tem que trabalhar muito a questão dos testes, e nesse período eu fiz vários testes, assim, nesse primeiro lançamento que a gente fez para cumprir o edital, 200 pessoas jogaram e aí me deram um feedback, acharam legal e tal. Aí teve a questão de participar dos eventos, e você vê que nos eventos realmente tem essa recepção, aí começa a colher wishlists e tal. E obviamente o lançamento, né? Quando você lança, as pessoas elogiam, né? E dá uma mão, assim. O feedback parece que é uma das coisas que mais realmente. Claro que a gente tem que ter a confiança na gente e se alimentar disso, mas não tem como negar. O feedback é muito importante. E trabalhar no escuro é muito difícil. Eu já trabalhei como roteirista de videoaula por uns 2 anos, assim. Trabalhava numa empresa grande, CLT, né? E eu não sabia o que os alunos pensavam das videoaulas. Porque a gente trabalhava, a gente escrevia, mandava, produzia, editava e ia pra turma. E a gente era uma empresa grande, assim, que fazia coisa pra Anhanguera. Não fazia ideia se eles estavam gostando ou não, se eu tava indo pelo caminho certo ou não. E era um pouco desanimador, porque quando eu comecei a fazer o YouTube, ter os comentários, nossa, muda tudo. Você ganha aquele gazinho a mais que você precisava, às vezes, quando você tá desmotivado. Aí você lembra de alguma coisa que alguém falou pra você, você fala, não, eu tô no caminho certo, e você continua, né? Não, e nessa produção de conteúdo, né, você deve sentir muito assim, tipo, eu tô falando sozinha. Se você não tivesse essa recepção do público, você ia ficar falando sozinha, assim, né? Tá falando sozinha, então, exatamente. E realmente, quando você tá conversando com uma câmera, as primeiras vezes você sabe. Todas as vezes você sabe que você tá falando sozinha, mas as primeiras vezes você não tem aquele público ainda, a sensação de estar sozinha é bem presente. Quando as pessoas começam a acompanhar e compartilhar, você olha pra câmera, mas você sente
várias pessoas ali também, sabe? É um negócio psicológico meio doido, você fica meio maluquinha, assim. Tanto que quando eu falo, olhando pra câmera, pessoal, eu sinto que o pessoal tá lá, apesar de eu estar sozinha ainda, sabe? Aham. Então, é uma coisa psicológica que realmente eu acho que o cérebro, o humano, ele nasceu pro coletivo, né? Então, você ter essa resposta do seu trabalho eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque toda acho que pessoa criativa quer que a sua arte seja vista mais do que tudo. Claro que o dinheiro é legal, a recompensa é legal, todo mundo tem conta pra pagar, né? Mas eu acho que o ser visto pelos outros é uma das coisas mais gratificantes mesmo, porque você fez aquela arte, você quer que as pessoas vejam, sabe? Então, Uhum. que bom que a sua está sendo vista por várias pessoas também. Eu fico muito engajada nessa questão de inspirar as pessoas a fazer uma coisa tipo neve, enfim, quero fazer meus jogos e a gente não deixar para trás esses projetos, sabe? Por Uhum. isso que eu gosto de contar essa história, porque é uma história muito sobre altos e baixos, assim. E se inspira nisso, mas às vezes a gente tem que entender um contexto, assim, que a Se gente tem que inspirar, entender mas quem não é se a gente. comparar também, exato. E inspirar, às vezes, em brasileiros. Eu acho que se inspirar em brasileiros é muito importante. A gente tem uma cena muito rica, assim, de criadores de jogos. E às vezes o criador tá ali na sua cidade e vivendo os seus desafios de morar nessa cidade, os seus desafios de lidar com impostos aqui no Brasil, às vezes, né, que é um outro contexto, incentivo público também, que é outro contexto. Então, eu acho que a gente tem que ser pé no chão. A gente tem que ter paciência, assim, ver como que é possível a gente colocar as coisas da gente em prática e, e dar vida às coisas da gente sem se frustrar com essa perspectiva, às vezes, que é muito de uma pessoa que conseguiu vencer ali de uma forma muito específica. Queria saber com você também, as 3 personagens que aparecem no jogo são 3 mulheres. Qual foi a escolha de manter 3 mulheres? E também eu achei muito interessante que elas têm idades bem diferentes, personalidades totalmente diferentes. Na verdade, a Ilas e a Atalanta são opostos. E aí a gente tem a Jasmina aí no meio, fazendo o meio campo mesmo. Elas estão em estágios diferentes da vida também. Então, eu acho que isso influencia muito da personalidade delas, né? O que foi que te levou a trazer essas 3 pessoas em estágios diferentes que você achou que a dinâmica delas ia ser mais divertida, assim, pra se trabalhar, enfim? Tem um filme que eu gosto muito, que é Aniquilação, que também é um livro, né? Eu tinha acabado de assistir esse filme e eu amei, assim, o filme. E, enfim, depois eu fui ler o livro e tudo mais. E é uma narrativa que só tem mulheres. E isso foi que me pegou muito, assim, que é uma visão específica de mulheres vivendo relações de conflito e tem essa pegada sci-fi e tem uma posição de desconfiança, muitas coisas ali que eu peguei, inspiração, sei lá, eu imaginei muito aquela relação delas ali na hora de construir as 3 protagonistas. A Ilas meio que, inclusive visualmente, eu me inspirei na líder ali do grupo da Aniquilação, que é uma mulher mais velha e tem uma mulher mais nova, mais insegura, que também é uma pessoa que está lidando com questões de saúde mental. E aí tem a Natalie Portman, que faz uma mulher um pouco ali no meio do caminho, que é um pouco mais enfrentativa e tal, mas também tem várias questões, inclusive as questões de segredos também. E eu me inspirei muito nesse filme, assim. E aí esse recorte meio que facilita, obviamente, como roteirista, você criar essas pontuações geracionais que facilitam, por exemplo, eu estava criando um universo, né? Então, as pessoas têm relações diferentes com esse universo em relação às suas idades. Por exemplo, a Atalanta, ela nasceu na Terra e as outras não, as outras nasceram nas colônias. Então, qual que é a relação que a Atalanta tem em ir para uma colônia, que a colônia é majoritariamente um local de trabalho, enquanto a Terra é muito elitizada. É muito o quê, E aí, perdão? elitizada, né? Elitizada. Que é caro Aí viver na Terra, né? Que você falou. não tinha mais espaço nem empregos na Terra e elas tiveram, né, que as pessoas foram migrando para as colônias. Assim como acontece, né, enfim. Essa era uma questão também da minha vida quando eu morava numa dessas cidades dormitórios que elas rodeiam as capitais, né. Então a gente tinha que sair da cidade que a gente morava para trabalhar. E aí trazer essa visão diferente. Cada uma tem uma experienciou mais esse processo de migração antes, né, porque ela é mais velha, as outras nasceram nas colônias, e aí elas não têm muito repertório sobre coisas da terra,
Até que numa conversa, a Jasmina não sabe o que é navio pirata, é. Porque eu fiquei imaginando, tipo, pra uma pessoa de uma classe baixa que mora na colônia, por que ela aprenderia sobre a cultura da Terra, sendo que ela nunca vai pra Terra, ela nunca vai morar na Terra? Exatamente. Então, talvez no futuro, tipo, esse nível de aprendizado sobre a cultura da Terra não faça sentido para pessoas que estão em trabalhos precarizados longe da Terra. Não faria tanto sentido elas fazerem tantas citações sobre elementos da Terra. Ela nunca viu uma formiga, sei lá, um formigueiro, porque não tem formigas no lugar onde ela mora. E aí eu fui brincando com isso, e a gente foi criando um universo criando regras por ele mesmo, né? A questão da criogenia, do criossono, que aí elas têm que dormir durante 3 meses. Então, essa é a primeira vez que elas, de fato, têm que ficar 1 hora convivendo uma com a outra. Porque elas normalmente fazem as viagens dormindo. Então, que tipo de conflito vai surgir disso? Da primeira vez que elas têm que lidar com essas personalidades e essa convivência mais emergencial. E aí, a gente foi trabalhando todo esse universo que a gente está trabalhando agora no spin-off também. A gente vai ver como que é essa relação das pessoas com o lançamento do Neve. Mas a gente passou em outro edital, por isso que assim, teve essas idas e vindas do desenvolvimento, porque a gente passou em outro edital com esse projeto que por enquanto chama Tardilha, que ele é um spin-off contando a história daquela outra nave, como a Chiron caiu ali, a história das pessoas ali, o que conta os primeiros momentos dessa colonização desses planetas e indústrias. E esse outro jogo ele vai ser multiplayer, um jogo com uma narrativa que é construída com 2 jogadores. Então, um jogador influencia na narrativa do outro. A gente ficou assim, em Lost, talvez nem todo mundo conheça Lost, porque é uma série meio antiga, mas é muito importante para a história da televisão. Mas o princípio do Lost, né, aquelas sobreviventes daquele desastre, e aí vai criando grupos, né? Tem o pessoal da frente do avião, o pessoal da cauda, e tem o pessoal, os outros, né? E aí, quando esses grupos vão se entrando em contato, eles criam conflitos, criam alianças. E aí a história vai ser meio que isso, vão ser 2 grupos, já é meio que isso, né? Porque a gente já tem um protótipo. São 2 grupos de sobreviventes que têm os seus líderes, que eles não escolheram ser líderes, né? A situação coloca eles como líderes. Esses 2 grupos vão ali viver uma relação de desconfiança e confiança, até eles descobrirem que vários recursos são limitados e só, sei lá, 4 pessoas vão conseguir sobreviver. Eu fiquei com muitas dúvidas sobre essa Chiron que caiu. Vocês vão dar uma esclarecidinha um pouco mais. E também origem dos famintos, talvez, algo assim. Tem explicações, vão ter explicações mais profundas sobre a origem e o que aconteceu. Entendi. Por isso, assim, foi até um momento, assim, da escrita do jogo que eu ficava em dúvida sobre o quanto eu entregava, o quanto eu não entregava, o quanto eu deixava em aberto, porque também tem essa questão um pouco legal, que é a gente preencher algumas lacunas com a imaginação da gente, né? Uhum. E aí, a gente já fez multiplayer, já testou o jogo, e aí vamos caminhar agora, depois do Neve, para fazer esse jogo. Eu espero que o pessoal que curte o Neve embarque, com perdão do trocadilho, embarque nessa com a gente também, e vai ter um jogo super legal aí para eles jogarem e continuarem dentro desse universo, quem curtiu o Neve. Nossa, não, com certeza. Eu já tô super animada, assim, pensando em jogar em dupla. Nossa, vai ser muito divertido. Surgiram aqui na minha cabeça muitas dúvidas. Criogênia, ela serve exatamente pra quê? Que eu acho que eu fiquei um pouquinho confusa, como que ela atua no corpo da pessoa. Pra que ela serve nessas viagens espaciais? Esse é um recurso de viagem que ele é especulativo, né? Que no futuro a gente vai ter essas viagens muito longas, né? Por exemplo, sei lá, ir para Marte vai meses ou até viagens que durem anos. Dentro dessa ficção científica conhecida, a solução que se usa é especulação científica. A solução que se usa é o criossono, né? Que as pessoas ficarem em sono e serem despertadas depois dessa viagem, e algumas pessoas lidam com a questão de ter uma preservação das células, né? Para evitar o envelhecimento, ou não, enfim. Tem várias soluções aí que cada narrativa usa, né? Então a ideia é que, por eles viajarem durante
3 meses, por exemplo, para vir para a Terra, elas ficam adormecidas, né? Para não ter um consumo alto de recurso, né? Ter que alimentar e tal. E, enfim, tem até uma explicação ali dentro do jogo que também vocês iam pirar dentro da nave durante esse tempo todo. Então, normalmente os narrativos são assim, né? Usa essa solução muito por essa dinâmica de fazer viagens muito longas e não consumir recursos, não ter Preservação da célula, impacto então. no corpo. Inclusive, tem várias palavras difíceis. Eu que tenho uma dicção péssima. Na hora, quando eu fui lendo as coisas, assim, eu falei tudo errado. Eu fiquei me perguntando, que você falou que você fez muito o roteiro muito sozinha, com a ajuda do seu marido, enfim. Para esses termos todos científicos e célula, não sei o que precisa da nave, não sei o quê. Como que foi a pesquisa de vocês? Vocês tiveram alguém que fez algum auxílio de confirmação? Ou foi mais vocês estudaram por conta e procuraram? Como que foi? A gente fez um estudo mesmo, assim, por exemplo, a célula de trítio. É muito uma especulação sobre como poderia ser feito um tipo de motor de explosão nuclear, né, de fissão nuclear. O Bézia já é um nome que a gente inventou, que é um ribite, né? A gente pegou o conceito de ribite e quais eram os elementos químicos do ribite e retirou ali o nome a partir disso. Quem não conhece ribite, ribite é um estimulante que os caminhoneiros usam, os caminhoneiros da nossa vida mesmo, da vida real, usam para fazer essas longas distâncias, esses longos trajetos e ficarem acordados. E aí o que a gente tem é que eles exageram tanto que acontecem acidentes, porque eles acabam fazendo rotas incrivelmente grandes, assim, e aí fica 4 dias sem dormir, e aí no quinto sofre um acidente. Esse contexto, assim, que a gente quis tratar, porque é um reflexo desse trabalho precarizado, assim, de ter que ter um desempenho muito grande, fazer muitas entregas. Então, a gente pensou, claro que ia ter isso também nesse contexto. Então, essas palavras a gente vai desenvolvendo meio que dessas combinações, algumas coisas inventadas, muito inventado, né, porque é um contexto que não existe, é um sci-fi, né, a gente ainda não tem nenhuma dessas tecnologias, a gente tenta criar uma coerência, assim, e algumas referências que as pessoas acham. E quanto tempo no futuro é, mais ou menos? Porque eu não percebi se vocês colocaram alguma data. Eu sei que em algum momento fala, a nave caiu em 2056, só que isso já fazia 30 anos. Eu fiquei imaginando se estava em 2080. A primeira nave foi em 2056, alguma coisa assim, e elas estão em 2089, alguma coisa assim. A data atual, quem reparar assim nos logs, nas telas tem, o último log, aí é o log atual, né? Aí aparece a data que elas estão. Inicialmente a gente até falei assim, vamos colocar em 3.000, aí meu marido foi, não, o Watson foi, vamos lidar com um futuro mais próximo, até a gente correndo o risco de chegar nesses anos e as pessoas falarem, que nem o filme dos anos 80, né, chega ano 2012 e a gente não tem aquelas tecnologias. Não aconteceu nada, Eu acho que até pro linguajar de vocês desenvolverem tudo anos 3000, assim, o trabalho fica um pouco mais próximo, se a gente coloca uma data não tão longe, né? Pensar em como as pessoas vão ser em 3000, provavelmente o nosso próprio corpo vai mudar, né? Enfim. Sim, e, por exemplo, tem essa questão também que hoje em dia os saltos de tecnologia são muito mais rápidos. A gente já está aí pensando em popular e ir para Marte, enfim. E aí outras questões de outras tecnologias aqui na Terra estão fazendo outro sentido. E a deterioração da Terra também está um pouco mais rápida, né? A gente está produzindo muito lixo e tendo que pensar sobre isso com mais velocidade também, que é uma questão do jogo. Por isso que elas vão para a sociedade vai para as colônias, né? Tentam migrar as indústrias para outros planetas. Eu fiquei com uma dúvida sobre em relação aos famintos, mas eu imagino que então você só queira esclarecer da onde eles vieram num próximo jogo. Fiquei na dúvida se algumas coisas são esclarecidas ou não, dependendo do final que você tira. O planeta que elas caem é nomeado como, apelidado como Cemitério das Naves, que coincidentemente, isso até é uma dúvida, né, que a Ilas, eu acho que abre, assim, joga, tão estranho que a gente caiu justamente num lugar em que várias naves caíram. O que é que tá acontecendo aqui? Isso em algum momento foi explicado em outro final, em algum dos finais, ou é algo que ficou em aberto mesmo? Eu acho que tem um elemento do final, de um dos finais, que eu tô vendo que as pessoas estão chegando nesse final, que ajuda a entender talvez algo que tenha acontecido com a outra nave. Mas a gente não aprofunda tanto de forma explícita
mas quem pegar, pegou. Entendi. Mas, ao mesmo tempo, em relação aos famintos, a gente pensou um tipo de doença que tivesse relacionada ao próprio trabalho, né? A doença ela é adquirida ali durante o percurso e tal, enfim, tem a ver com a pandemia também, com essa questão da exposição das pessoas estarem expostas e adoecerem durante o trabalho e terem que trabalhar assim mesmo. Então, Nossa, só por saúde. falar em doença, deu vontade de espirrar. E aí, por isso, a relação também deles com a nave que eles estão, né? Enfim, uma relação meio simbiótica. E aí a gente quis transformar isso. Vamos dar mais detalhes no próximo jogo. Ou talvez em outras atualizações do Neve. Eu também quero trabalhar muito isso, assim, de continuar construindo alguns conteúdos e alimentando a comunidade que se interessar. Isso que é legal de deixar um pouco aberto, assim. Mas nós temos todas as respostas. O jogo, ele não deixou a desejar, assim, ele te deixa com dúvidas, com vontade de quero saber mais, mas nada frustrante. Então acho que vocês fizeram um bom trabalho aí de deixar a gente curioso, querendo mais, sabe? Com gostinho de quero mais. O meu final que eu peguei foi que a Jasmina sobrevive, a Ilhas infelizmente não sobrevive. A Atalanta, ela tenta deixar a Atalanta entrar. Eu tava ficando enlouquecida com o computador falando, não, mas ela vai ter infectada, a gente morre juntas, é isso aí. Não consigo deixar ela entrar também, ela também morre. Eu fiquei me perguntando se existe finais em que todas sobrevivem, se todas morrem. Não, spoiler, é uma expectativa, né? Obviamente tem um final que todas sobrevivem. Ai. Tem um final que uma morre, a outra não, outra morre, a outra não. Tem um final aí que é um pouco mais polêmico, que eu vou falar esse final, assim, enfim, lidem com isso, porque também é uma posição que o jogador tem. Mas que elas se matam, então... Elas se matam todas juntas? Não, as duas tripulantes. Nossa, mas isso eu acho bom você falar isso, porque agora eu tô curiosa pra jogar de novo e conseguir outros finais, sabe? Porque caramba, em que posição que elas têm que ficar pra isso acontecer, né? Fiquei curiosa agora. Então, Eu queria saber se você consegue ver por porcentagem qual o final que as pessoas mais pegam. deixa eu ver, hoje em dia, é um pouco, é um pouco muito esse final aí que você conseguiu, que tá vencendo mais. Ah, bom pensar que não fiz tanto, tipo assim, tô dentro aí da média de escolhas erradas. Você tá dentro da média. Mas isso é algo que eu quero muito implementar aí nas próximas atualizações, que eu curto muito esse tipo de jogo, obviamente, né? De escolhas interativas, tipo Life Strange, o Detroit, né? E eu curto muito aquela página de estatística, né? Quantos jogadores isso, quantos jogadores aquilo. Eu acho aquilo muito legal. E a gente fica muito assim, ver os outros caminhos, né? Falar, como é que chega nesse caminho? E é isso que eu quero implementar numa atualização futura. A gente já estava estudando, mas aí, como o lançamento estava muito perto, eu falei, não, melhor concentrar aqui em outras coisas. É interessante você ver essas porcentagens e saber se você tá pensando como todo mundo ou se o seu pensamento foi muito fora, sabe? Então acho que seria interessante. Matar a Chloe ou matar a cidade inteira, né? No Life Strange. Assim, no Life Strange, né? Gente, eu acho que quem escolheu a Chloe, todo mundo é genocida. Mas o pior é que Cidade inteira vai morrer. O pior é que, assim, eu não cheguei a... porque hoje em dia eu tô com um computador legal pra jogos, mas antigamente eu não tinha, né? Eu só via gameplay, porque eu não conseguia jogar no notebook. E eu assistia muito gameplay, assisti o gameplay de Life Strange quando lançou faz muito tempo. E eu juro que eu tava torcendo pra... Eu nem consigo lembrar direito do jogo, mas pra salvar a Chloe, porque a gente acompanhou o jogo inteiro. Ela, como que você vai matar a sua amiga? Mas pensando racionalmente, você tem que salvar a cidade. Mas eu lembro que eu assistindo, eu falei, foda-se a cidade, ela é nossa amiga, entendeu? Mas realmente, são escolhas difíceis, né, de se fazer, assim. A escolha tem que ser meio cinza, né? No fundo, assim, eu tô brincando aqui com genocida, mas tem que ser meio que todas as escolhas serem bem fundamentadas e não punir moralmente um jogador por alguma coisa muito... É porque é um jogo, né? Então você pode jogar com duas linhas. Uma linha, na verdade várias linhas, né? Uma linha de vou causar, vou fazer um desastre. Vou fazer uma linha mais parecida com escolhas que eu faria na vida real. E uma linha mais pensando pro jogo. O que vai ser melhor pra mim, assim, né? Então, eu acho que quando você tá jogando, todas as escolhas são super válidas, né? E eu queria ter mentido mais, me arrependi.
A minha conclusão foi de que a verdade não compensa e que é muito difícil ser líder. Não, mas Nossa. tem que escolher um nível de verdade, né? Mas é isso, a zona cinza, né? Que às vezes mentir é bom. É, exatamente. E às vezes é uma combinação de, assim, a gente desenha de uma forma com que a combinação de mentiras e verdades, vamos dizer assim, ela não é estabelecida, né? Assim, às vezes dá para fazer combinações diferentes, por isso que às vezes a gente até surpreende com o jeito que as pessoas estão jogando, que são coisas que a gente, vamos dizer assim, não previu completamente, Uhum. mas o sistema vai retornar ali de forma com que, vamos dizer assim, cada um escreva a sua história. E realmente que eu achei que foi um bom trabalho de treinar a gente no comecinho, né, para as mentiras. Essa ideia de preciso mentir para os meus tripulantes pelo bem da equipe traduziu muito bem nas situações de risco, que foi uma coisa que eu nem me toquei que tinha acontecido, me toquei agora com a nossa conversa, porque eu comecei muito não vou mentir, eu sou uma pessoa que fala a verdade, eu tenho que falar a verdade para todas elas, não sei o quê. Chegou no final, com tudo que aconteceu, a gente entende que mentir para Ilas faz bem para ela estar mais tranquila, porque senão ela hiperventila, ela gasta o oxigênio dela, então você tem que trabalhar em relação a certas coisas pra ela. Pra Atalanta, que eu estava falando a verdade, comecei a mentir, porque como eu vou contar a história da Ilas pra ela, é a história da Ilas, não é a minha história. Então já comecei a mentirada, mentir pra todo mundo o tempo todo, sendo que no começo eu falei, eu vou ser super verdadeira, e no final eu já tava a maior mentirosa, sabe? Então, eu acho que realmente o jogo, ele conseguiu trazer uma história que transforma a gente. O próprio jogador tem um ciclo aí de personagem, de mudança, de começar de uma forma e por tudo que ele passa, ele termina de outra, sabe? Então, a jornada de herói aí que vocês fizeram foi muito divertida, muito boa. Parabéns. E é bom ver as pessoas interpretando o jogo assim e tal. Aham. Acho incrível. E assim, de perguntas que eu tinha pra você, muita coisa a gente esclareceu na nossa conversa. Então eu queria saber se tem alguma coisa final que você gostaria de contar, alguma curiosidade. Tem uma coisa bem legal, assim, agora eu tô lembrando também. O tempo que você dedicar mais pra uma personagem, ela vai falar mais assuntos e mais coisas pessoais do que outros jogadores vão descobrir. Você vai descobrir detalhes, às vezes, conversando mais com um personagem, mais com outro, ou mais com um Calais. Então, às vezes, só alguns jogadores vão ver certas conversas. Então essa barrinha, porque eu lembro de realmente de ter a barrinha de aumento de confiança, diminui confiança, né? Não sei exatamente se era confiança que falava, é que a minha câmera ficou bem aqui durante a gravação, eu não conseguia ler, eu só vi uma setinha vermelha pra baixo, uma azulzinha pra cima. E eu senti a pressão de, ai meu Deus, a Ilas tá me odiando, sabe? Porque toda hora ela ficava desconfiando de mim. Isso influencia, então, no que elas vão conversar com você, se a barrinha tá mais pra baixo ou mais pra cima, é isso que você quer dizer? Você conversar muito com elas influencia nessas barras. Às vezes, conversar muito com elas ajuda, tipo, por exemplo, a ter mais confiança, mas também depende do que você conversa. E no caso da Iris também, ela ficar menos estressada, tem muito a ver com conversar com ela para se sentir acolhida. Só que se você conversa com ela e a Atalanta tá lá sofrendo e tendo problemas e você não tá ajudando. E ao mesmo tempo, o outro problema que surge dentro da nave também tá acontecendo ali e você não tá verificando. Se você ficar conversando demais com uma, você tá sacrificando alguma coisa, mas ao mesmo tempo você tá desenvolvendo confiança. Ai, nossa, agora eu lembrei de uma coisa, eu vou perguntar só de muita curiosidade mesmo, porque eu fiquei super na dúvida. A Atalanta, quando ela tem duas opções de caminho uma hora pra ir. Eu acho que é um de um corredor ou um que é nadando. Ou é a Ilas, eu não lembro qual das duas É, que é. Atalanta. Uhum. Atalanta. E aí tem que entrar na água e nadar lá. E pra mim eu tava, gente, que absurdo como escolher o da água, porque, assim, é muito perigoso. Existia a possibilidade de ir pela água, porque eu escolhi o corredor, o caminho mais longo, né? Tinha sim. Se você vai ter um problema com distância, que faz você chegar num outro obstáculo mais tarde, ter menos tempo Ah, para resolver. oxigênio influencia, né? Mas o outro, você está lidando com um risco. Mas o risco, ele não é certo. Então, ele é um risco, exatamente. Então, por isso que, assim, as escolhas sempre são assim. Uma coisa que você perde, outra coisa que você ganha. Que você ganha tempo e arrisca uma coisa, o outro, você perde tempo, mas toma menos risco. Uhum. Mas os dois podem ser caminhos bons. Depende do que você quer arriscar.
Entendi. Nossa, eu realmente me percebi como uma pessoa que não arrisca nada, assim. De tocar no capitão pra pegar... Podia ter ajudado a Ilas, talvez foi aí que eu matei ela. Porque eu falei pra Atalanta não pegar o cartão, não ver o capitão morto, ficar olhando dentro dos bolsos dele. Porque eu falei, nossa, eu vou eletrocutar a menina, não faz isso. Aí no final eu precisava do código do capitão pra salvar a Ilas. Eu falei, caralho, escolhi uma e matei a outra. Questão, por exemplo, assim, de como funciona o jogo. Tem pessoas que, agora que você falou, eu fiquei surpresa que você viu essa parte. Tem pessoas que não vão ver isso, porque depende do tempo que você olha a Atalanta pra você achar. Entendi. Ai, não, eu adorei ela. Eu tava o tempo todo com ela, assim. Eu tava achando que ela ia resolver todos os meus problemas. Eu tava gostando muito dela. Ela era meio rabugenta, assim. Tava me divertindo muito. Vou assistir outros gameplays, porque eu fiquei bem curiosa aí sobre esses outros finais. Espero que as pessoas gravem bastante jogando. Se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo e tiver um canal, por favor, faça um gameplay pra eu assistir, porque eu quero saber todos os finais. Eu fiquei muito curiosa agora, mais que você contou desse polêmico aí, eu achei ele incrível. Joguem a neve, deixem umas reviews, por favor, porque as reviews são muito importantes nesse momento. E joguem jogos brasileiros, quem tiver com ideias engavetadas, desengavetem, porque é muito importante, assim, a gente tentar fazer acontecer as coisas da gente, né? Tentar fazer os projetos da gente ter vida. E eu espero que o pessoal goste e compartilhe também os finais. Eu quero ver finais diferentes aí. Formas de jogar diferentes que talvez eu não tinha previsto. Mas é isso. E tem alguma coisa que você gostaria de promover além do jogo? A continuação do jogo. Quando a gente estiver desenvolvendo, eu espero que as pessoas acompanhem lá. A gente vai tentar informar quem estiver acompanhando o Neve, que a gente está desenvolvendo essa continuação. E você tem ideia de... Claro que é muito difícil falar, né? Exatamente quando, mas ano, assim, ano que vem, 2028? Eu espero que seja 2028, assim. Legal. Uma projeção realista, né? Ai, animada. Eu, com certeza, vou ser a primeira a baixar e jogar. E tem também um jogo que a gente está contribuindo com o roteiro, que é o Cambulim, que é um jogo aqui de Goiás, que também é feito pelo Fábio Bifos. É um jogo muito, muito legal. Procurei aí Cambulim na Steam. Cambulim? É uma outra pegada, é uma pegada, assim, de um jogo mais cozy, assim, mais sobre Gostosinho. sentir a história, que é a história de um personagem que ele vive de uma forma nômade. E aí ele faz parte de uma comunidade, é um universo todo fantástico e construído, muito inspirado aqui em Goiás, mas com seus aspectos próprios. E é bem legal, assim, a história de como um evento inesperado desse personagem vai fazer ele se conectar com a história do lugar onde ele vive, com a história das pessoas que ele busca, que ele encontra no caminho. É bem inspirado em Kentucky Route Zero. Então, é outra pegada, mas é muito... Quem gosta de narrativa, quem gosta de jogos calcados em narrativa, assim, vai curtir muito. E tem talvez algum arroba do Neve ou o seu que o pessoal possa seguir pra acompanhar? Deixa eu lembrar aqui o nosso arroba. Eu acho que é Ritos_Studio, deixa eu ver. Ritos com U, _ estúdio com S mudo, né? Estúdio. É isso, Michelle. Muito obrigada por ter topado participar. Muito obrigada por ter entrado em contato aí com o seu jogo. Realmente foi uma experiência muito incrível. Fico super feliz de ver um jogo brasileiro, independente, dando tão certo assim. Imagino que vai dar muito melhor. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, por ter sido a primeira convidada aqui. Espero que eu tenha feito um bom trabalho aí com as conversas. Eu que agradeço o convite. Fico honrada de ser a primeira e de estar aqui nesse espaço. E é isso, assim. Eu devo muito ao Neve por ter conseguido, conversar com você. Eu acho muito foda. E boa sorte com tudo. Muito animada aí pra ver o desenrolar. Eu fico muito feliz que você tenha se envolvido tanto, assim, com o jogo. Ai, obrigada. Eu que fico feliz de poder participar. Nossa, como eu falei sobre o feedback, depois eu corro ali pro banheiro e choro um pouquinho também. Eu também, eu sou muito emotiva, juro. E é legal, né? A gente vê a nossa arte aí sendo reconhecida. É gostoso, que bom que isso tá acontecendo pra você. Fico muito feliz. Eu me envolvi muito no jogo mesmo e eu tenho certeza que as pessoas no meu canal vão se envolver também. E eu tô torcendo muito pelo sucesso de vocês. Obrigada. Bom descanso aí pra você. Manda um beijo pro seu marido. Fala que vocês arrasaram juntos. Tchau, tchau. Tchau.